Algo grandioso está prestes a acontecer na sua vida. Este não é um vídeo comum, é um chamado do universo, um sinal direto de Deus dizendo: eu ouvi as tuas orações. A partir de agora, a energia ao seu redor começa a mudar. Portas que pareciam trancadas vão se abrir. O dinheiro que parecia distante começará a se mover em sua direção. Você não está aqui por acaso. Foi atraído por esta mensagem porque o céu decidiu agir em seu favor. Enquanto escuta estas palavras, sinta o poder da abundância tomando conta do seu coração. É o momento de romper com a escassez, quebrar ciclos de medo e declarar com fé: eu nasci para prosperar. Você que tem acompanhado o canal Doutor Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Doutor Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Algo grandioso está prestes a se manifestar em sua vida. Uma força invisível, porém extremamente poderosa, está se movendo a seu favor neste instante. O universo, guiado pela mão divina, começa a alinhar todas as circunstâncias para que a prosperidade e o dinheiro inesperado entrem em sua vida de forma mágica e imediata. Nada disso é por acaso. O fato de você estar aqui e de ler estas palavras é sinal de que algo muito maior está acontecendo. Comente: o dinheiro inesperado chega a mim fácil, rápido e em abundância. Apenas isso. Repita com fé: o dinheiro inesperado chega a mim fácil, rápido e em abundância. Assim que eu vir seu comentário, deixarei um coração nele como confirmação de que você será o primeiro milionário da sua família. Já escreveu? Então siga comigo. Enquanto ouve esta oração e permite que seu corpo relaxe, algo começa a se transformar dentro de você. Portas antes trancadas se abrem. Caminhos que pareciam bloqueados se tornam acessíveis. Pessoas, oportunidades e situações improváveis se alinham para trazer prosperidade de maneiras surpreendentes. O fluxo de riqueza e abundância começa a chegar até você com naturalidade, vindo de fontes que você jamais imaginou. A prosperidade não pertence a um grupo seleto. Ela é um presente divino disponível para todos os que têm fé. O dinheiro não é algo distante nem inalcançável. Ele já está a caminho, trazendo com ele liberdade, tranquilidade e novas possibilidades. O poder divino está agindo neste momento para multiplicar seus recursos e preencher sua vida com fartura e segurança. Ao se entregar completamente a esta oração, uma força espiritual toma conta da sua mente e do seu coração. Você se transforma em um ímã de riqueza, um canal aberto para a abundância infinita. Pouco importa o que você viveu até agora, os erros ou as dificuldades. A virada acontece neste exato momento. Seu nome está sendo inscrito no livro dos abençoados. Você foi escolhido para receber esta dádiva, uma bênção capaz de transformar sua vida financeira para sempre. Sinta essa vibração de prosperidade, permita-se mergulhar nela
Seu coração se abre para receber, sua mente se expande para acreditar e o dinheiro, que antes parecia distante, começa a se aproximar de forma concreta. Você está pronto para presenciar um verdadeiro milagre. E o mais impressionante ainda está por vir. O dinheiro inesperado vem de lugares improváveis, mas sempre com propósito. Há uma força divina movendo as engrenagens invisíveis do universo para conduzir a prosperidade até você. Enquanto ouve estas palavras, algo já se organiza a seu favor. Aquela conta que parecia impossível de pagar começará a ser resolvida. O recurso que parecia distante será liberado de onde você menos espera. Isso é a manifestação do poder de Deus, a prova de que Ele é a verdadeira fonte de toda a provisão. Milagres financeiros não são sorte, são respostas à fé daqueles que confiam sem duvidar. Desde sempre, Deus abriu portas para seus filhos e continuará fazendo isso hoje. Lembre-se, o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão é o que agora age em seu favor. Sua necessidade não passa despercebida e a provisão já está a caminho. O que parecia inalcançável será colocado diante dos seus olhos no momento exato. Deus nunca se atrasa, Ele age com perfeição e sabedoria. Quando o coração se abre à abundância, o medo da escassez desaparece e a confiança floresce. Essa oração é um canal que conecta sua mente e seu espírito à verdade divina da prosperidade. Ao dormir ouvindo essas palavras, seu subconsciente absorve a certeza de que você nasceu para prosperar. A Sagrada Escritura está repleta de promessas sobre riqueza e provisão. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores a ela. Isso significa que a prosperidade que vem de Deus é pura, leve e abundante. Não há sofrimento nem peso, apenas um fluxo constante de bênçãos que se multiplicam. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. Talvez você se pergunte: como isso vai acontecer comigo? A resposta está na confiança. O dinheiro inesperado aparece por meios inesperados. Um pagamento atrasado liberado, um aumento no trabalho, uma nova oportunidade de negócio, um presente ou um investimento que prospera além do previsto. O importante não é entender como, mas em quem você confia. Quem se apoia apenas no próprio esforço acaba esgotado e frustrado. Mas quem confia em Deus vive em descanso, porque sabe que Ele está agindo em silêncio, preparando o melhor caminho. A verdadeira prosperidade vai além do dinheiro. Ela abrange a saúde, os relacionamentos, a paz interior e a liberdade de aproveitar os frutos do próprio trabalho. Quando você permite que a abundância flua em sua vida, tudo começa a se alinhar. Sua energia muda, sua mente se abre para novas ideias e soluções inesperadas surgem com facilidade. O dinheiro é apenas um dos sinais visíveis de que você está em sintonia com a prosperidade divina. Existem leis espirituais que regem a abundância, e a Bíblia nos ensina muitas delas. Uma das mais poderosas é a lei do plantio e da colheita. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, está escrito: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Cada ação gera uma reação. Quem planta generosidade colhe fartura. Quem retém o pouco por medo da falta, perpétua a escassez. A energia da riqueza é movimento. O dinheiro precisa circular. E quanto mais você o deixa fluir, mais ele retorna multiplicado. A fé
é um dos pilares mais importantes para atrair o dinheiro inesperado. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, aprendemos que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Isso quer dizer que, antes mesmo de o dinheiro se manifestar em sua vida, você precisa sentir-se próspero. A fé não é apenas esperar que algo aconteça, é ter a plena convicção de que já aconteceu no plano espiritual e que logo se tornará visível no mundo físico. Quando essa certeza habita o coração, sua vibração muda. Sua mente se alinha com a abundância e sua postura diante da vida se transforma. Essa mudança interior faz com que tudo ao seu redor comece a se reorganizar. Outro segredo poderoso é a gratidão. Pessoas gratas naturalmente atraem mais motivos para agradecer. Quando alguém vive reclamando da falta de dinheiro, reforça energeticamente a escassez. Porém, quem agradece pela provisão, mesmo antes de vê-la, abre as portas do universo para que ela se manifeste. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Agradeça agora pelo dinheiro inesperado que já está a caminho. Agradeça pela solução que foi enviada, mesmo que ainda não a tenha visto. Agradeça pelo milagre que já aconteceu, ainda que seus olhos não consigam enxergar. E se a oportunidade ainda não surgiu? Nesse caso, use o tempo para fortalecer sua mentalidade e abrir-se para novas possibilidades. Deus pode estar te inspirando com ideias de negócio, novas formas de multiplicar o que já tem. Talvez exista dentro de você um talento adormecido, uma habilidade que pode gerar renda e abrir caminhos. A abundância nem sempre se manifesta por meio de dinheiro caindo do céu. Às vezes, ela chega em forma de portas que se abrem, pessoas que cruzam o seu caminho ou ideias que florescem. Grandes fortunas começaram assim, com passos simples, mas movidos pela fé. Basta olhar para os grandes empreendedores. Muitos começaram com pouco, com uma ideia inovadora, um serviço bem feito ou um investimento abençoado. Você também pode iniciar com o que tem agora. Pequenos passos, quando guiados por Deus, produzem colheitas grandiosas. O livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 22, ensina que o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Isso mostra que a prosperidade não é apenas para o presente, mas um legado destinado às próximas gerações. Deus deseja que você prospere para cuidar da sua família, abençoar outras pessoas e viver sem o peso das preocupações financeiras. O dinheiro inesperado não vem apenas para resolver um problema momentâneo, mas para te colocar em um novo patamar de vida, onde a escassez não tem mais espaço. Muitos acreditam de forma equivocada que riqueza e espiritualidade não podem coexistir. No entanto, a própria Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres prósperos usados por Deus em grandes missões. Abraão possuía muitas riquezas em gado, prata e ouro. José governou o Egito e administrou abundância em tempos de escassez. Salomão foi o homem mais rico e sábio de sua geração. Todos eles tinham algo em comum. Confiavam plenamente em Deus como sua fonte de provisão. Não viviam na ansiedade nem no medo, mas na certeza de que sempre seriam supridos. A abundância não é privilégio de alguns, e sim promessa para todos os que creem e se abrem para recebê-la. O dinheiro inesperado não é obra do acaso, é o reflexo da sua confiança. Deus pode usar qualquer meio para te abençoar. Um novo cliente, uma oportunidade de negócio, um bônus no trabalho, uma dívida quitada, um presente especial ou até um investimento que dá certo de forma surpreendente. A questão não é como ele vai fazer, mas se o seu coração está preparado para receber.
Neste exato momento, o dinheiro inesperado já começou a se mover a seu favor. Pode ser que você ainda não veja, mas no mundo espiritual, a resposta já foi liberada. Seu nome está escrito no livro das bênçãos e a prosperidade está prestes a bater à sua porta. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. O fluxo foi ativado. Mantenha-se em sintonia com essa energia de abundância. Durma com essa certeza, acorde com essa convicção e logo verá os sinais dessa promessa se tornando realidade. O milagre já começou e você está prestes a testemunhar algo extraordinário. Se desejar apoiar este canal e contribuir para que mais mensagens como esta cheguem a outras pessoas, clique no botão Valeu abaixo do vídeo e doe o valor que sentir em seu coração, seja 2, 5 ou 10 reais. Cada gesto de apoio é recebido com imensa gratidão e fé. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venho a Ti neste instante com o coração humilde, reconhecendo que tudo vem das Tuas mãos. Agradeço por cada provisão, cada livramento e cada bênção derramada sobre mim e sobre a minha família. Tu és o dono do ouro e da prata, e nada é impossível para Ti. Pai Celestial, apresento diante de Ti minha vida financeira, pois reconheço que és minha fonte inesgotável de provisão e minha rocha firme. Olha para mim com misericórdia e abre as janelas do céu sobre a minha vida. Derrama Tua abundância, Senhor, pois creio que Tu suproves todas as necessidades de Teus filhos conforme Tua glória e riqueza em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, declaro que minha vida financeira está nas Tuas mãos. Toda dívida, escassez e preocupação que pesam sobre meu coração, eu entrego a Ti. Assim como cuidaste do povo de Israel no deserto, dando-lhes o maná, a água da rocha e vestes que nunca se desgastavam, também cuidarás de mim e da minha casa. Aí clamo por um milagre financeiro. Peço uma provisão inesperada, uma bênção direta das Tuas mãos. Sei que és o Deus que opera maravilhas, que abre portas onde há muros, que cria caminhos onde não há saída. O mesmo Senhor que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, é aquele que agora move o invisível para abençoar a minha vida. O Senhor fez jorrar água no meio do deserto e levou provisão à casa da viúva de Sarepta, multiplicando o azeite e a farinha até que nada faltasse. O mesmo Deus que agiu naquela época continua sendo o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Sei que Sua poderosa mão pode operar de modo semelhante em minha vida. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de miséria, escassez e derrota. Quebram-se agora todos os laços que tentam me prender às limitações financeiras. Toda barreira que tenta impedir meu crescimento e prosperidade é destruída pelo poder do nome de Jesus. Declaro que minha vida financeira está coberta pela Tua bênção, Senhor, e creio que nenhum plano do inimigo prevalecerá contra aqueles que estão sob a Tua proteção. Pai amado, peço que me concedas sabedoria para administrar os recursos que colocas em minhas mãos, ideias inspiradas que me conduzam ao progresso e novas oportunidades de crescimento. Não quero apenas ser abençoado, desejo ser um canal de bênçãos, alguém que abençoa outros, contribui para o Teu reino e apoia obras que glorificam o Teu nome. Abre, Senhor, todas as portas que ainda estão fechadas. Que contratos sejam firmados, dívidas quitadas e negócios floresçam. Que novas fontes de renda surjam de maneira surpreendente. Mostra-me os caminhos corretos e guia-me a oportunidades que eu nem sequer poderia imaginar.
Faz com que o dinheiro chegue de modo milagroso, para que eu reconheça que foi tua mão quem agiu. Pode ser por meio de uma oferta inesperada, de um aumento no trabalho, de um cliente novo, de um investimento próspero, de uma restituição, de um presente ou de uma solução que eu jamais teria concebido. Tu és o Deus das surpresas e confio plenamente que tens algo grandioso reservado para mim. Assim como ordenaste que os corvos alimentassem teu servo Elias, envia também, Pai, os recursos necessários para suprir todas as minhas necessidades. Que o meu coração viva em paz, sem preocupação, porque sei que és fiel e cuidas de cada um de teus filhos. Hoje entrego a ti toda a ansiedade, toda a pressa e inquietação. Descanso na promessa que diz que não devo me preocupar com o dia de amanhã, pois tu és meu provedor. Creio que, assim como vestes os lírios do campo e alimentas as aves do céu, cuidarás de mim de forma ainda mais generosa, pois sou teu filho amado. Desde já te agradeço, Senhor, porque sei que o milagre financeiro já está a caminho. Louvo-te porque és o Deus que escuta, que enxerga e que age sempre no tempo perfeito. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, tua palavra afirma: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu escolho crer e declarar essa verdade sobre a minha vida, que o medo, a dúvida e a incredulidade desapareçam agora, pois minha fé está firmada em ti, o Deus que cumpre cada promessa. Selamos esta oração no poderoso nome de Jesus, crendo que o céu já se moveu em nosso favor. Amém. O coração humano é como um campo fértil, preparado para receber as sementes da prosperidade. Contudo, antes de florescer, é preciso arrancar as ervas daninhas da dúvida, do medo e da escassez. A preparação para a abundância não acontece apenas externamente, mas, sobretudo, dentro de nós. Trata-se de uma transformação interior, uma renovação profunda que nasce quando reconhecemos que somos filhos de um Deus ilimitado, que deseja nos ver vivendo em plenitude. A mentalidade de escassez é um dos maiores bloqueios à prosperidade. Quando alguém acredita que há falta, que não existe o suficiente para todos ou que o sucesso é inalcançável, cria barreiras invisíveis que impedem o fluir das bênçãos. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, ensina: porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Se uma pessoa acredita constantemente que nunca terá recursos, que as oportunidades são raras ou que não nasceu para vencer, essa crença molda sua realidade. Por isso, Deus nos chama à renovação da mente, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente significa alinhar nossos pensamentos à verdade de que Deus é abundância e nada lhe é impossível. Ele multiplicou o azeite da viúva, transformou água em vinho e fez com que Pedro encontrasse uma moeda na boca de um peixe para pagar impostos. O Senhor sempre tem recursos além do que podemos imaginar. Mas para que isso se manifeste, é necessário libertar-se das crenças limitantes e abrir espaço para uma mentalidade de fé, confiança e gratidão. A gratidão é uma chave essencial nessa transformação. Muitos acreditam que só devem agradecer quando tiverem grandes quantias, carros de luxo ou casas imponentes. No entanto, a verdadeira prosperidade começa com a gratidão pelo que já possuímos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando agradecemos pelo pouco, demonstramos fidelidade no que já temos, e então Deus nos confia mais. Como está em Mateus,
capítulo 25, versículo 21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Outro princípio espiritual indispensável é a generosidade. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus declarou: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. A mensagem é clara: quem dá, recebe. Aquele que planta com amor e generosidade atrai a abundância de volta para si, multiplicada e sem medidas. Quem planta, inevitavelmente colhe. Muitas pessoas deixam de exercer a generosidade porque acreditam que, ao dar, estarão perdendo algo. Mas, no reino de Deus, as leis são diferentes. Quanto mais se compartilha, mais se recebe. O Senhor procura corações dispostos a serem canais, pelos quais as bênçãos fluem, não reservatórios que apenas acumulam riquezas sem repartir. Além de preparar a mente e o coração, é necessário colocar a fé em ação. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos e confirma as obras que fazemos com propósito. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, está escrito: O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo e abençoar toda a obra das tuas mãos. A preparação para viver a abundância inclui desenvolver talentos, buscar sabedoria, criar estratégias e agir com diligência. A fé sozinha não basta. Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos lembra que a fé sem obras é morta. Aquele que deseja prosperar precisa se mover, estudar, aprender sobre finanças, procurar novas oportunidades e aprimorar suas habilidades. Milagres acontecem, mas Deus honra também o esforço e a ação. A administração do que já temos é outra etapa essencial da caminhada para a prosperidade. Muitos pedem a Deus mais recursos, mas não cuidam adequadamente do que possuem. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, lemos: Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o insensato os dissipa. Saber economizar, investir e multiplicar o que chega às nossas mãos é sinal de sabedoria espiritual e maturidade financeira. José do Egito é um exemplo notável de administrador fiel. Durante os anos de fartura, ele armazenou com prudência para que, nos tempos de escassez, houvesse alimento e segurança. A obediência à vontade divina também está intimamente ligada à prosperidade. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, está escrito: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus não apenas deseja nos abençoar, Ele estabelece princípios para que possamos desfrutar dessas bênçãos com justiça e propósito. Quando seguimos sua direção, somos fiéis nos dízimos e ofertas e trabalhamos com integridade. Ele honra nossa fidelidade e nos conduz a um caminho de crescimento e favor. A preparação para a abundância exige paciência. Muitas vezes, o Senhor molda o coração antes de entregar grandes responsabilidades. Ele ensina a valorizar o que já temos, a sermos fiéis nos pequenos começos e a confiar nele mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Tiago, capítulo 1, versículo 4, ensina: Tenha a paciência a sua obra perfeita, para que sejais completos e não falte em vós coisa alguma. Mesmo que o processo pareça demorado, o tempo de Deus é perfeito. Quando o momento certo chega, Ele faz tudo acontecer de maneira extraordinária. A confiança no Senhor precisa ser maior que qualquer medo. O medo da falta paralisa, impede decisões e bloqueia o fluir das oportunidades. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, está a promessa: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Quem confia em Deus não se desespera diante das crises, pois sabe que Ele é uma fonte inesgotável de provisão.
Cada decisão que tomamos revela o quanto estamos preparados para receber abundância. Quando agimos com fé, cultivamos gratidão, praticamos generosidade e buscamos excelência em tudo o que fazemos, posicionamo-nos no centro da vontade de Deus. Ele já desenhou um futuro próspero para os que confiam nele e, à medida que nos preparamos, ele nos eleva a novos níveis de realização. Cada promessa contida na Escritura traz consigo um princípio espiritual. A prosperidade bíblica vai muito além do aspecto material. É o reflexo da bondade divina se manifestando na vida daqueles que andam em obediência. O próprio Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, ensinou: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Essas palavras são mais do que um convite, são uma convocação à fé ativa. Aquele que age com perseverança verá portas se abrirem diante de si. Ao longo da Bíblia, o Senhor revela instruções claras sobre como viver uma vida próspera. Em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, lemos: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse princípio demonstra que a verdadeira prosperidade nasce do ato de colocar Deus em primeiro lugar, inclusive na área financeira. Quando o honramos com fidelidade, ele responde multiplicando e abrindo portas de provisão. Mas a fé deve sempre vir acompanhada da prática. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, sobre a importância de fundamentar nossa vida na rocha, que é a sua palavra. Aquele que ouve e obedece é como o homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Ela permanece firme mesmo diante das tempestades. Mas o que ouve e não pratica é comparado ao homem insensato que edifica sobre a areia. E quando os ventos sopram, tudo desaba. Esse ensinamento também se aplica à vida financeira. A estabilidade verdadeira não está apenas em adquirir riquezas, mas em edificar um alicerce sólido baseado na sabedoria de Deus. A fé ativa transforma nossa postura diante dos desafios. Tiago, capítulo 2, versículo 17, afirma que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que acreditar em Deus para prosperar exige atitudes coerentes com essa fé. Não basta orar pedindo recursos se não estivermos dispostos a agir conforme a direção divina. Quem deseja mudança financeira precisa administrar bem o que possui e buscar novas formas de crescimento. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, a Escritura ensina: Os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse versículo revela a importância do planejamento e da paciência. Muitos se perdem tentando atalhos ou caminhos rápidos para enriquecer. Mas a palavra de Deus mostra que o sucesso duradouro é construído sobre sabedoria, constância e disciplina. Outro ensinamento essencial está em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Deus observa como administramos o que já temos antes de confiar em nós bênçãos maiores. A fidelidade nas pequenas coisas abre caminho para grandes oportunidades. A generosidade continua sendo uma das sementes mais poderosas do reino espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo declara: Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E o que semeia com generosidade, colherá com abundância. Esse princípio revela que prosperidade e generosidade caminham lado a lado. Deus não deseja que sejamos acumuladores, mas transmissores de bênçãos. Quanto mais damos, mais Ele amplia nossa capacidade de receber.
E o trabalho diligente complementa tudo isso. Provérbios, capítulo 10, versículo 4, ensina: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. O esforço constante, aliado à fé e à sabedoria, é o terreno onde a abundância floresce. A preguiça e a falta de cuidado com as finanças sempre conduzem à escassez, enquanto a disciplina e a excelência no trabalho são caminhos seguros para a prosperidade. A sabedoria que vem de Deus abre nossos olhos para enxergar oportunidades onde muitos veem apenas obstáculos. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, encontramos uma orientação preciosa. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não deixes repousar a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. Essa passagem nos ensina sobre a importância de diversificar esforços e não depender de uma única fonte de sustento. Deus concedeu a cada um de nós talentos e habilidades únicas, e é através deles que podemos criar novas oportunidades financeiras. A confiança na provisão divina deve ser maior do que qualquer ansiedade sobre o futuro. Em Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33, Jesus nos convida a não nos preocuparmos com o que comeremos ou vestiremos, pois o Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades. Em vez disso, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais nos será acrescentado. Essa promessa revela que, quando a prioridade é honrar a Deus e seguir os seus princípios, Ele mesmo se encarrega de suprir o que falta. A obediência sempre traz recompensas. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, há uma promessa poderosa. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, cuidando de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Essas palavras mostram que as bênçãos não apenas nos acompanham, mas também nos alcançam quando vivemos em obediência. A renovação da mente é outro princípio essencial para experimentar a prosperidade. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo ensina que devemos concentrar nossos pensamentos naquilo que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama. Isso significa manter uma mentalidade positiva e alinhada com os valores divinos. Muitos não prosperam porque alimentam pensamentos negativos e crenças limitantes que impedem o fluir das bênçãos. A prosperidade não é apenas um benefício pessoal, ela tem um propósito maior. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus disse a Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A verdadeira prosperidade existe para transformar vidas. Deus nos abençoa para que sejamos instrumentos de transformação e esperança no mundo. Cada princípio bíblico sobre prosperidade mostra que o desejo divino é que vivamos em abundância, mas essa abundância não acontece automaticamente. É preciso alinhar a fé com atitudes concretas, viver segundo a palavra, praticar a gratidão, exercitar a generosidade, ser diligente no trabalho e administrar bem os recursos. Deus já preparou tudo o que precisamos. Cabe a nós estarmos prontos para receber e multiplicar. A vida traz desafios e, entre eles, as questões financeiras são algumas das mais pesadas. As contas, as incertezas e os imprevistos podem gerar medo e ansiedade. No entanto, quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele realiza o impossível e nos conduz a uma prosperidade que vai além do dinheiro, alcançando a saúde, os relacionamentos e a paz interior. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai tudo a Deus em oração e súplicas, com ações de graças.
e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa passagem nos ensina a entregar o fardo das finanças nas mãos do Criador e confiar que Ele cuidará de cada detalhe. A escassez muitas vezes nasce de uma mentalidade limitada. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está dito: assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Se alguém acredita que nunca terá o suficiente, que prosperar é impossível ou que o sucesso é privilégio de poucos, essa crença se torna um bloqueio invisível que impede o avanço. Deus nos chama a renovar nossa forma de pensar, a enxergar possibilidades em vez de limitações. O medo de não ter o bastante pode ser paralisante, mas quando buscamos o Senhor, Ele nos dá sabedoria para administrar nossos recursos e tomar decisões corretas. Tiago, capítulo 1, versículo 5, ensina: se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos concede liberalmente. Esse ensinamento se aplica também às finanças. Muitos dos nossos problemas poderiam ser evitados se pedíssemos direção divina antes de agir. Mesmo quando os desafios parecem impossíveis, Deus sempre oferece uma saída. A Bíblia mostra vários exemplos de provisão milagrosa. Um deles está em 2 Reis, capítulo 4. Uma viúva, prestes a perder os filhos para os credores, procurou o profeta Eliseu. Ela possuía apenas um pouco de azeite, mas obedecendo à instrução do profeta, recolheu vasilhas vazias e começou a enchê-las. O azeite multiplicou-se de forma sobrenatural, permitindo que ela pagasse suas dívidas e ainda tivesse o suficiente para viver. Essa história mostra que Deus não apenas supre o necessário, mas também nos ensina a multiplicar o que temos. A prosperidade, segundo a Bíblia, vai muito além do acúmulo de bens. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância inclui paz, saúde, relacionamentos restaurados e propósito. Quando confiamos em Deus e aplicamos seus princípios, experimentamos uma prosperidade completa, que se manifesta tanto nas finanças quanto na alegria genuína. A verdadeira paz financeira não consiste apenas em ter dinheiro suficiente para pagar as contas, mas em viver sem medo do futuro. Há pessoas que possuem muito, mas ainda vivem atormentadas pela insegurança. O Salmo 37, versículo 25, traz uma certeza inabalável. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Essa promessa nos lembra que Deus é fiel para cuidar de seus filhos. A alegria que vem da prosperidade divina é diferente da felicidade passageira proporcionada por bens materiais. Muitos acreditam que, ao alcançarem riqueza, encontrarão satisfação, mas descobrem que o vazio permanece. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, lemos: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Isso significa que a verdadeira prosperidade traz paz, leveza e plenitude, sem fardos ou preocupações excessivas. O Espírito Santo é quem nos guia para decisões sábias que conduzem à prosperidade. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, inclusive nas escolhas financeiras. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida e muitas vezes nos direciona para oportunidades que não enxergaríamos sozinhos, ou nos alerta sobre caminhos aparentemente bons, mas que poderiam gerar prejuízo. A prosperidade, portanto, é um processo espiritual e prático. Nasce da fé, floresce na obediência e frutifica na sabedoria. A verdadeira transformação financeira começa com uma mudança de hábitos. Em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8, a Bíblia nos orienta a observar a formiga, que trabalha com dedicação durante o verão para garantir provisão no inverno.
Esse ensinamento mostra o valor do planejamento, da economia e da diligência. Muitos problemas financeiros poderiam ser evitados se aprendêssemos a administrar corretamente o que recebemos, reservando uma parte para poupar e investindo com sabedoria. O sucesso material também depende da disposição para aprender continuamente e crescer. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, lemos: "A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo o que possuis, adquire o entendimento." Isso nos lembra que buscar conhecimento é uma atitude constante. Devemos aprimorar nossas habilidades, desenvolver novas competências e estar preparados para as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. A prosperidade tem um propósito maior: ser uma bênção na vida de outras pessoas. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, somos encorajados a não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Deus nos concede recursos não apenas para nosso conforto, mas para que sejamos instrumentos de ajuda, promovendo o avanço do seu reino e transformando vidas. A verdadeira prosperidade exige equilíbrio. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, está escrito: "Quem ama o dinheiro jamais se fartará, e quem ama a riqueza nunca se satisfará com a sua renda." Isso nos mostra que o dinheiro deve ser um servo e nunca um senhor. Quando buscamos a prosperidade de acordo com os princípios divinos, desfrutamos das bênçãos sem nos tornarmos escravos delas. Cada escolha que fazemos reflete o quanto estamos comprometidos com a prosperidade divina. Deus nos convida a viver uma vida plena, com propósito e impacto positivo. Essa transformação começa pela fé, é fortalecida pela sabedoria e se manifesta em resultados visíveis que glorificam o nome do Senhor. Quando trilhamos esse caminho, experimentamos uma prosperidade que vai além do material. Uma prosperidade que se torna testemunho vivo do poder de Deus agindo em nós. A generosidade é um dos princípios mais poderosos e transformadores na vida de quem prospera. Quando recebemos bênçãos financeiras, nossa primeira reação pode ser desfrutar delas apenas para uso próprio. Mas Deus nos chama a algo maior. Compartilhar o que temos nos torna instrumentos de luz na vida de outras pessoas e abre as portas para uma multiplicação ainda maior. A prosperidade, quando acompanhada de um coração generoso, não apenas se mantém, mas se expande de maneira surpreendente. O ato de dar vai muito além de transferir dinheiro ou bens materiais. Ele reflete uma mentalidade de abundância e um coração disposto a servir. Tudo o que possuímos vem das mãos de Deus. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus declarou: "Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo." Essa promessa revela que a generosidade desencadeia um ciclo contínuo de bênçãos. Cada ato de generosidade é uma semente espiritual lançada na terra da fé. Assim como o agricultor planta esperando uma colheita abundante, toda vez que ajudamos alguém ou repartimos o que temos, ativamos leis divinas que trarão frutos no tempo certo. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. "Quem semeia pouco, pouco colherá, e quem semeia com abundância colherá." A colheita está diretamente ligada à disposição de semear. A generosidade, porém, não depende de grandes quantias. Às vezes, um gesto simples pode causar impacto profundo. Em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, Jesus observou uma viúva pobre que colocou 2 pequenas moedas no gasofilácio e afirmou que ela havia dado mais que todos os outros, pois ofertou tudo o que tinha. Esse relato nos ensina que o valor de uma doação não está na quantia, mas na atitude do coração.
Deus olha para a intenção, não para o tamanho da oferta. Quando compartilhamos nossas bênçãos, refletimos o caráter de Deus, um Pai generoso que supre cada necessidade e nos chama a imitá-lo. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, Paulo cita as palavras de Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse princípio pode parecer contrário à lógica humana, mas carrega uma verdade espiritual profunda. A verdadeira alegria vem de ser um canal de provisão na vida dos outros. A generosidade não apenas abençoa quem recebe, mas também transforma quem doa. Quando aprendemos a dar, passamos a enxergar o dinheiro de maneira diferente. Ele deixa de ser um fim e se torna uma ferramenta para servir, curar e construir. Essa mudança de mentalidade nos liberta do apego e nos permite viver com um coração leve, satisfeito e em paz. Além disso, a generosidade fortalece os laços de amor e unidade. Ajudar o próximo cria conexões verdadeiras e desperta a compaixão. A igreja primitiva compreendia profundamente esse princípio. Em Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45, está escrito: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, conforme a necessidade de cada um. Esse exemplo mostra que a prosperidade compartilhada gera uma comunidade mais forte, justa e abençoada. Eles vendiam suas propriedades e repartiam seus bens conforme a necessidade de cada pessoa. Esse exemplo da igreja primitiva revela o verdadeiro significado da prosperidade. Uma vida em comunidade onde ninguém passa necessidade porque todos cuidam uns dos outros. Deus nos concede recursos para que os utilizemos de maneira justa, sábia e edificante. Não há erro em desfrutar das bênçãos que Ele nos entrega. Mas o Senhor nos chama a viver em um nível mais elevado de consciência financeira. Aquele em que a prosperidade serve para promover a justiça, aliviar o sofrimento dos necessitados e fortalecer causas que glorificam o seu nome. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, está escrito: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e Ele lhe retribuirá o benefício. A generosidade não é apenas um ato de bondade, mas um investimento espiritual que produz recompensas eternas. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de homens e mulheres que compreenderam esse princípio e prosperaram abundantemente. Abraão, por exemplo, foi um homem extremamente próspero, mas nunca guardou suas riquezas apenas para si. Seu coração era cheio de fé e generosidade. Ele ajudava, ofertava e servia sem hesitar. Jó também é um grande exemplo. Mesmo depois de perder tudo, manteve um coração grato e generoso, e o Senhor restaurou sua vida, concedendo-lhe o dobro do que possuía antes. Esses relatos mostram que a generosidade não empobrece ninguém. Pelo contrário, ela abre o caminho para novas colheitas e maiores bênçãos. A partilha não se limita a recursos financeiros. Podemos oferecer nosso tempo, nossos dons, palavras de encorajamento e gestos de amor. Às vezes, um conselho sábio ou um simples ato de compaixão pode ter mais valor do que qualquer bem material. A verdadeira generosidade ultrapassa o dinheiro. Ela se manifesta em cada atitude de bondade e serviço. Quando contribuímos para o reino de Deus, tornamo-nos parte ativa da obra que Ele realiza no mundo. Nossas ofertas e doações sustentam igrejas, missionários, projetos sociais e iniciativas que levam esperança a milhares de pessoas. Cada contribuição é uma semente plantada em solo fértil, cujos frutos transformarão gerações. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o próprio Deus faz uma promessa extraordinária. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa é uma das promessas mais poderosas das Escrituras. O Senhor nos convida a provar a sua fidelidade através da obediência e da confiança. Cada um de nós é chamado para ser um canal de bênçãos. O dinheiro, quando usado com sabedoria e propósito, torna-se uma ferramenta de transformação. O propósito da prosperidade nunca foi o acúmulo, mas o impacto. Deus nos abençoa para que sejamos instrumentos de mudança, para que o bem se multiplique por meio de nossas mãos. Quando compreendemos esse princípio, vivemos uma alegria que nenhuma riqueza material pode proporcionar. Contribuir com o reino e ajudar os outros nos ensina a confiar mais em Deus. Cada vez que doamos, reconhecemos que Ele é a verdadeira fonte de toda provisão e que nossa segurança não está no dinheiro, mas na fidelidade dEle. Essa entrega traz paz ao coração. Vivemos livres do medo da falta, pois sabemos que o Pai Celestial cuida de cada detalhe. A decisão de compartilhar deve nascer do amor e não da obrigação. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A generosidade genuína nasce de um coração grato, um coração que reconhece o quanto recebeu e deseja retribuir ao mundo o amor que veio do alto. A prosperidade que Deus deseja para seus filhos vai muito além daquilo que se pode acumular. Ela se revela na capacidade de abençoar, de repartir e de fazer o bem. Toda bênção carrega um propósito. E quanto mais escolhemos viver de forma generosa, mais experimentamos milagres, vemos portas se abrindo e sentimos a abundância fluir de maneira sobrenatural. Essa é a verdadeira essência da prosperidade, ser abençoado para abençoar. A caminhada rumo à abundância não é sobre possuir mais, mas sobre viver em harmonia com os princípios divinos. Prosperar é alinhar o coração à vontade de Deus, compreendendo que Ele deseja que vivamos em plenitude espiritual, emocional e material. A fé inabalável é a chave que desbloqueia as bênçãos que ainda estão guardadas no invisível. Quando confiamos plenamente no plano de Deus, damos espaço para que Ele opere milagres, revele oportunidades e nos conduza a níveis de crescimento que jamais alcançaríamos sozinhos. Essa confiança não pode depender das circunstâncias. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mesmo quando as coisas parecem incertas, devemos manter os olhos fixos no Criador, pois Ele sempre tem um caminho preparado para quem o busca com sinceridade. O processo de prosperidade pode incluir desafios e períodos de provação, mas é nesses momentos que nossa fé é lapidada e fortalecida. A jornada da fé exige paciência, constância e perseverança. Muitos desistem porque não veem resultados imediatos, mas a palavra nos encoraja. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. A prosperidade verdadeira é o resultado da fé perseverante, da generosidade constante e da confiança plena em um Deus que nunca falha. Essa promessa divina nos assegura que todo esforço, toda semente plantada e cada decisão tomada com base na obediência aos princípios de Deus sempre produzirá frutos, mais cedo ou mais tarde. A prosperidade não é resultado de sorte nem de um acontecimento isolado. É um modo de viver fundamentado em princípios sólidos que, com o tempo,
conduzem a uma colheita abundante. A gratidão é um dos pilares essenciais para vivermos a plenitude da prosperidade celestial. Com frequência, as pessoas se concentram no que ainda não possuem e esquecem de valorizar o que já receberam. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão tem o poder de abrir portas, transformar nossa visão e gerar um estado de contentamento que nos permite apreciar verdadeiramente as bênçãos de Deus. Quem não consegue ser grato pelo pouco, dificilmente saberá administrar o muito. Reconhecer a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida é o primeiro passo para experimentar uma prosperidade autêntica e duradoura. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, encontramos: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. Essa passagem nos lembra que nossa capacidade de prosperar vem diretamente de Deus. Quando mantemos essa consciência viva, evitamos o orgulho e a ilusão de autossuficiência. Deus é quem nos concede talentos, habilidades e discernimento. É Ele quem abre as portas certas e nos guia para administrarmos bem os recursos que recebemos. A verdadeira prosperidade vem acompanhada de paz, uma paz que vai muito além da estabilidade financeira. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus declara: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz é permanente, não depende das circunstâncias externas e permanece mesmo em meio às dificuldades. Quem confia no Senhor carrega a certeza de que Ele está no controle e que a provisão nunca faltará. Esse é um dos maiores privilégios de andar com Deus. Viver em serenidade, segurança e confiança, independentemente das tempestades da vida. A verdadeira felicidade não está em alcançar metas financeiras, mas em viver segundo o propósito para o qual fomos criados. O Salmo 37, versículo 4, nos ensina: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando encontramos alegria na presença de Deus, nossos desejos passam a se alinhar com os planos dele, e é então que experimentamos uma realização que o dinheiro jamais poderia comprar. Prosperar é desfrutar com alegria do que temos, compartilhar com os outros e viver com significado. A comunhão com Deus mantém nossa mente e nosso coração protegidos contra a ganância e o materialismo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, há uma advertência clara: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O problema nunca foi o dinheiro em si, mas a forma como o enxergamos e o utilizamos. Quando colocamos o desejo de acumular acima da comunhão com Deus e do propósito de vida, nos afastamos da verdadeira fonte da prosperidade. Por outro lado, quando usamos os recursos como instrumentos para cumprir a vontade divina, descobrimos o verdadeiro significado da abundância. Esse é um convite à reflexão. Qual tem sido a nossa relação com a prosperidade? Estamos buscando apenas acumular bens ou estamos permitindo que Deus nos use como canais de transformação? Nossa confiança está firmada em Deus ou em nossas próprias forças? O caminho para a verdadeira prosperidade não depende apenas de estratégias financeiras, mas de um alinhamento completo com os valores espirituais que o Senhor nos ensina. A abundância flui naturalmente para aqueles que entendem que prosperar não é um fim, mas um meio de cumprir um propósito maior. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus resume todo o segredo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, as bênçãos nos alcançam sem esforço. Deus não nos criou para a escassez, mas para uma vida próspera e abundante. Ele deseja que sejamos luz onde estivermos, testemunhas vivas da sua fidelidade.
Cada decisão que tomamos hoje molda o futuro que viveremos amanhã. Aqueles que escolhem fundamentar suas vidas nos princípios divinos experimentarão uma prosperidade que não pode ser abalada pelas incertezas do mundo. A mente é o solo onde a prosperidade é plantada. Aquilo que você acredita se torna o limite ou a expansão da sua vida. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. E a lei da atração atua quando sua fé se alinha à convicção de que Deus é o provedor de todas as coisas. A lei da atração, quando compreendida sob a luz espiritual, não é uma força mística independente, mas o reflexo de um princípio divino. Aquilo em que você pensa com fé e emoção se manifesta. Por isso, Jesus dizia: se creres, verás a glória de Deus. A crença precede a manifestação. Os pensamentos são sementes espirituais. Cada pensamento de gratidão, confiança e esperança é uma semente lançada no campo fértil da criação. O que você repete em sua mente se torna energia ativa no mundo espiritual, moldando circunstâncias e abrindo caminhos. A prosperidade não é atraída pela pressa, mas pela constância. O universo responde à energia da fé firme, não ao desespero. Quando você confia, descansa. Quando duvida, bloqueia. A entrega é a linguagem da abundância. Deus nos criou com o poder da palavra. Quando você declara com fé, ativa leis espirituais que trabalham em seu favor. Haja luz foi a primeira declaração criadora, e até hoje a palavra continua sendo o instrumento mais poderoso de transformação. A vibração do amor e da gratidão é a frequência mais elevada do universo. Quando você vibra em amor, sua vida se torna um campo magnético para bênçãos. Nada é mais atrativo do que um coração que agradece antes de receber. A lei da atração não substitui a fé. Ela é a confirmação de que tudo no universo foi criado para responder à fé. O próprio Jesus ensinou esse princípio ao dizer: tudo é possível ao que crê. A fé é a semente e a atração é o processo que traz o fruto à realidade. O pensamento positivo sem a presença de Deus é apenas otimismo. Mas o pensamento positivo com fé se torna profecia. Cada vez que você escolhe confiar, está moldando um futuro onde os milagres são inevitáveis. Deus trabalha em parceria com sua mentalidade. Ele não abençoa a dúvida, mas multiplica o que é regado pela confiança. Quando sua mente e seu coração estão em sintonia com a fé, o impossível se torna natural. A abundância não é algo a ser conquistado, mas um estado de consciência. Ela começa quando você entende que já possui tudo o que precisa para dar o primeiro passo. Prosperidade não é o que se tem, é o que se manifesta de dentro para fora. Os sentimentos são ímãs espirituais. Quando você sente medo, atrai limitações. Quando sente gratidão, atrai expansão. Por isso, é essencial cuidar do que você sente, pois seus sentimentos determinam a colheita. A visualização é uma ferramenta espiritual poderosa. Quando você imagina com emoção e fé, está criando um mapa energético que guia a manifestação. É por isso que a Bíblia diz: escreve a visão e torna-a bem legível. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito.
Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, é apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Visualizar é preparar-se para receber. Cada manhã é uma nova chance de recomeçar e reprogramar sua mente para a abundância. A forma como você inicia o dia define a direção da sua energia. Comece com orações, declarações positivas e pensamentos de prosperidade. A lei da atração e a fé convergem em um ponto. Ambas pedem coerência. Não adianta orar por prosperidade e temer a escassez ao mesmo tempo. Deus age quando há alinhamento entre o que você fala, sente e acredita. A generosidade também é uma forma de ativar a lei da atração. O ato de dar cria um movimento de energia que inevitavelmente retorna multiplicado. Quanto mais você abençoa, mais portas se abrem. Tudo o que você deseja já existe em potencial. A fé é a chave que transforma o invisível em realidade. Quando você ora e agradece como se já tivesse recebido, o universo inteiro conspira para que isso aconteça. A lei da atração é um reflexo das leis espirituais que Deus estabeleceu desde o princípio. O que o homem semeia, isso também colherá. Se você planta pensamentos de fé, colherá milagres. Se planta medo, colherá estagnação. A prosperidade também exige preparação. Deus não entrega bênçãos a corações despreparados. O processo de espera é um treinamento divino para que, quando a colheita chegar, você saiba administrar o que recebeu com sabedoria. A confiança em Deus é a força que sustenta a manifestação. Mesmo quando nada parece acontecer, a fé está trabalhando em silêncio. É nesse silêncio que o invisível começa a tomar forma. E por fim, lembre-se, a prosperidade não é um destino, mas um caminho de aprendizado contínuo. Cada oração, cada atitude, cada pensamento alinhado ao bem te aproxima mais da abundância divina. Você é um criador junto de Deus, e o universo inteiro está esperando seu sim para começar a agir em seu favor. O convite final é para que cada um de nós se comprometa a viver com fé, gratidão, generosidade e obediência, confiando plenamente que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele já preparou tudo o que necessitamos. Cabe a nós caminharmos com confiança em direção a essa realidade. Que a graça do Senhor seja abundante em cada área da sua vida, que a paz divina habite o seu coração, que a alegria o acompanhe em todos os dias e que a prosperidade celestial se manifeste de forma constante sobre você e sua família. A jornada não termina aqui. Cada novo amanhecer é uma oportunidade para viver mais perto do propósito de Deus e experimentar sua bondade de maneiras que ultrapassam tudo o que podemos pedir ou imaginar.